Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Muita paz e alegria, Israel de Freitas, com mais uma meditação da palavra de Deus. Essa palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá vida e que nos dá coragem. Hoje, nesse dia 25, hoje é terça-feira, 25, é julho de 2023, o Evangelho está no livro de Mateus 20, versículo do 20 ao 28. Hoje, Jesus vem nos ensinar, e eu quero intitular o tema dessa reflexão como: a humildade é a maior arma contra Satanás. Você sabia que dificilmente, ou é quase impossível, você não consegue atingir um homem ou uma mulher humilde? Se você colocar ele em último lugar na fila, para ele está tudo certo. Se você disser muitas coisas para ele, asneiras, ele vai olhar para você, ela vai olhar para você e vai dizer assim: está tudo certo. Você está entendendo? A humildade é uma virtude que nós precisamos carregar conosco. A palavra de hoje narra para nós que a mãe dos filhos de Zebedeu chega para Jesus e diz assim: mestre, eu quero te pedir algo. Quando tu estiveres no céu, permita que os meus dois filhos, um senta à tua direita e outro senta à tua esquerda lá no trono. Quando Jesus olha para aquela mãe, ele diz que ela não sabe o que pedes. E ele pergunta: por acaso eles podem beber o cálice que eu bebo? Eles responderam, não foi só ela, então significa que eles estavam ali do lado dela ouvindo e que foi tudo combinado. E eles dizem assim: podemos. E ele vai fazendo outras citações e vai perguntando, eles vão dizendo: podemos. Ele diz: mas quem vai estar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim, mas será o meu Pai que está aí no céu, que já reservou esse lugar. Gente, olha a atitude dessa mãe. Eu sei que a mãe ama, que a mãe cuida, que a mãe olha para os seus, só que a mãe esqueceu, e eu não culpo nem tanto a mãe, mas os filhos que viram a mãe fazendo isso e concordaram. A pergunta é: e os outros 10? E os outros 10, como é que pode? Eles vão ficar ontem se eu estou só pensando em mim? E aqui a gente precisa estar muito atento, porque hoje é uma realidade. Está todo mundo preocupado só com a pontinha do seu nariz. Ah, se eu resolver minha vida, os outros que se exploda. Ah, se der certo para mim, o restante pode dar tudo errado. Não, só quero saber de salvar os meus, o resto que se exploda tudo. Não, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Você precisa pensar em você, mas também não pode se tornar egoísta, prepotente e mandar todo mundo se explodir. Não, você também precisa pensar no outro. Primeiro em você, mas também você precisa pensar no outro. E quando os outros 10 discípulos viram aquela atitude, eles ficaram revoltados. A palavra diz que eles ficaram irados. Aí Jesus entra e diz assim: vocês estão agindo como os fariseus? Entre vós não poderá ser assim, não deverá ser assim. Quem quiser ser grande, que seja o menor e o servo de todos. Quem quiser ser servido, seja o primeiro a servir, porque o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Meu irmão, minha irmã, se você não tem alegria, se você não tem espontaneidade de servir pessoas, de servir o outro, você não serve para viver. Tem uma frase que diz assim, ó: quem não vive para servir, não serve para viver. Você está entendendo? A nossa vida precisa ser uma servidão. A quem? Primeiro a Deus e depois servir o outro. E como que eu vou servir o outro, Israel? Eu vou dar para ele o que eu tenho, eu vou ficar com fome e dar para ele? Não é disso que nós estamos falando. A palavra não está falando disso, não.
A palavra está dizendo que se você for orgulhoso, arrogante, prepotente, você vai perder o céu. Porque você não olha, você não está olhando a situação de outras pessoas, você está preocupado só com você. E quando resolve o seu problema, você dá as costas para todo mundo. Não é assim que vive cristianismo. Eu costumo dizer que existe maneira, eu quero te dar uma maneira excelente de ajudar pessoas. A tua história insignificante, inútil, que você viveu no passado, que tu tem vergonha de contar para os outros, você precisa resolver isso aí, ressignificar isso aí, para a tua história ser libertação na vida de outras pessoas. Ah, Israel, eu tive uma vida tão difícil de criação com os meus pais, resolvi. Ajuda outros filhos que estão passando pela mesma coisa. Ah, eu tive meu casamento restaurado, ajude a restaurar casamentos. Para de pensar só em você. Tenha humildade, meu irmão. A humildade, a pessoa que é humildade, ela não tem medo de admitir que errou. A palavra não fala, porque não aconteceu, mas esses 2 discípulos, eles teriam que chamar os outros 10 e se arrepender e pedir perdão. Irmãos, perdão pela nossa atitude egoísta, sem humildade. Nos perdoa, mas não fizeram. Uma pessoa humilde não tem nenhuma dificuldade de pedir perdão, de olhar no olho da pessoa e dizer assim: me perdoa porque eu errei. Quem não tem humildade para pedir perdão é porque está envolvido com orgulho. Que nesse dia você possa refletir poderosamente sobre a sua vida, como eu, Israel, estou agindo com humildade ou com orgulho, como que está a minha vida. Olhe para as tuas atitudes nesses últimos 30 dias, quais atitudes de humildade ou de orgulho você se permitiu passar. Mas eu quero dizer, nada está perdido, tem jeito, deixa Deus tocar teu coração, vai ajudar pessoas, vai servir a Deus, vai servir pessoa, vai ser feliz. Deus te abençoe, porque só assim o inimigo não terá parte na sua vida. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.